Olá, estudantes do oitavo ano. Nós vamos agora começar um outro assunto da história do Brasil. Nós finalizamos aquela parte do século XVI e XVII. Falamos sobre a expulsão dos holandeses do Brasil. E os bandeirantes paulistas, né, pessoal? Eles sempre saíam pelos interiores, abriam caminhos, iam atrás de escravos, negros e índios fugidos. E com o tempo e também com a determinação dos portugueses que nunca desistiram de encontrar ouro no Brasil, eles acabaram em 1693, os bandeirantes paulistas brasileiros, descobrindo ouro. Ou seja, depois de quase 200 anos explorando o Brasil, finalmente se descobriu o ouro no Brasil, em 1693, que é o final do século 17. Lembra? O açúcar era o primeiro ciclo econômico, mas expulsaram os holandeses. Os holandeses foram plantar açúcar na América Central. Com isso, o açúcar brasileiro caiu no mercado internacional, caiu de preço, perdeu o mercado, até porque o açúcar holandês era melhor e mais barato, e com isso vai gerar problemas aqui. Logo depois vem o ouro, ou seja, com o ouro, a riqueza que estava concentrada no Nordeste com açúcar, agora vem para o Sudeste com ouro. E começa aí uma grande corrida para Minas Gerais, muita gente de Portugal, do Brasil, foram se estabelecer em Minas Gerais, formando vilas, depois cidades como Ouro Preto, Mariana, locais onde tinha muito ouro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil era o local do mundo que tinha mais da metade do ouro. Nós tínhamos mais da metade do ouro do planeta Terra. Então imagina uma loucura que foi o século XVIII, considerado como o século do ouro, que teve o auge da exploração, né, o período que mais se explorou ouro no Brasil, entre 1730 a 1760 no Brasil. Segundo ciclo econômico é o ouro. Primeiro o açúcar, depois o ouro. Mas antes disso, pessoal, nós temos que destacar que no Brasil também ocorreram revoltas coloniais. Em 1684, ocorreu, antes de se descobrir o ouro no Brasil, ocorreu a revolta de Beckman, lá no Maranhão. Por quê? Porque os poderosos queriam escravizar os índios, mas a Igreja Católica não queria, né? Tinha toda uma política contra a exploração do índio que não podia, estava proibido. Qual era a política da época? Era trazer negro da África para ser explorado no Brasil. Mas eles insistiram e com isso tiveram a permissão para continuar explorando e violentando os nossos índios brasileiros. Ou seja, uma revolta para manter, porque eles reclamavam do prejuízo que dava não poder explorar o índio. E aí, como existia um grande incentivo para se comprar negros da África, eles queriam utilizar os índios dali. Então foi uma revolta para garantir que se utilizasse a mão de obra indígena. Ou seja, mesmo com os negros vindo para o Brasil aos milhões para serem escravizados violentamente, tinha vários lugares no Brasil que eles ainda usavam a mão de obra indígena que servia como escravo. Isso foi a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Em 1710 a 1711, ocorreu a Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco. Ou seja, comerciantes de Recife entraram em conflito com os latifundiários do açúcar, que plantavam açúcar de Olinda. Olinda era a principal cidade política, mas por conta da decadência do açúcar, eles ficaram endividados, perderam força. E os comerciantes portugueses de Recife ganharam força, ou seja, deu conflito na certa. Obviamente que a coroa portuguesa, o Brasil de Portugal, vai dar apoio para os portugueses e com isso vai acabar com o conflito, vai punir os revoltosos de Olinda e aí com o tempo, né, Recife vai acabar ganhando muita força política e hoje Recife é a capital de Pernambuco. Naquele tempo Olinda, que fica perto ali de Recife, é mais importante. Esse foi um conflito que se resolveu em um ano, tá, pessoal? Quando se descobriu o ouro em Minas Gerais, voltando para Minas Gerais, se descobriu o ouro em 1693, mas quem descobriu foram brasileiros paulistas. O Brasil era de Portugal na época, vai ter a Guerra dos Emboabas entre 1709, 1707, 1709, por aí. Emboabas era o nome pejorativo que os brasileiros davam para os portugueses. Houve uma guerra entre portugueses e brasileiros. O que aconteceu, pessoal? Os portugueses ganharam a guerra e aí os portugueses, a partir de 1709, assumem a exploração do ouro
no Brasil e vai tomar uma série de medidas para iniciar a exploração. Vai ter muito contrabando, gente vindo de fora, pegando ouro, escondendo, fugindo com ele, né? Por isso que eles vão criar os lotes e datas, né? Lotes ou datas, né? Que eram locais para se fazer a exploração do ouro. O quinto, 20% de todo o ouro explorado tinha que ir imediatamente para a coroa, para Portugal, para o rei de Portugal. Esse era o quinto. O que é o quinto? Um quinto de 100% vai dar 20%, né, pessoal? É o que eles fizeram. Criar finta também, que é as 30 arrobas de ouro que tinha que mandar para a coroa portuguesa, para o rei. Essas estratégias que eles vão criar, de criar as casas de fundição para fazer barras de ouro também. Vão criar derrama. Mesmo quando cai a exploração do ouro, tem que manter a mesma quantidade de toneladas de ouro para mandar para Portugal. Ou seja, pessoal, o lote, as barras de ouro, o quinto, a finta, tudo isso é para combater o contrabando, para fortalecer a exploração de ouro, que vai enriquecer bastante Portugal, porque agora vai ter muito ouro aqui para eles explorarem. A derrama que foi o mais perverso, porque mesmo quando caía a porcentagem de ouro, eles exigiam que a região de Minas Gerais concedesse a mesma quantidade de lucro para Portugal. É um absurdo isso. E aí, pessoal, como vocês sabem, o minério, uma hora ele entra em decadência. Ele começou a partir de 1760, 1770, 1780 a decair, a cair bastante. E mesmo assim vem a derrama. A derrama vai provocar pobreza, descontentamento, autoritarismo português, que vai empobrecer Minas Gerais, porque está caindo o ouro. Com isso vai empobrecer a região e vai surgirem revoltas, pessoal. Vai ter a revolta da Inconfidência Mineira, que é a Inconjuração Mineira também, que você vai encontrar a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira, em que o líder era o famoso Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Por isso que o o dia 21 de abril é feriado, porque o Tiradentes organizou uma revolta, vocês vão ver no texto que está no sistema, eles vão organizar uma revolta contra o autoritarismo português, inspirado, né, pessoal, na independência dos Estados Unidos. Também nós temos que lembrar aqui da Revolução Francesa que aconteceu, porque essas ideias elas vão chegar aqui no Brasil. Eles são pessoas que muitas vezes estudavam lá fora, gente rica, e que pegava a ideia do iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, e achava que também era possível fazer aqui. E eles fizeram um movimento em Minas Gerais para conseguir mais autonomia, liberdade frente ao autoritarismo português. Obviamente, naquele tempo, o que eles faziam com quem se revoltasse contra o rei? Matavam em praça pública, além de matar enforcado Tiradentes, cortaram ele em pedaços e espalharam pela cidade, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, por aí, para servir de exemplo para que ninguém mais se revoltasse. O Tiradentes assumiu a culpa e acabou se tornando esse personagem tão conhecido hoje. Obviamente que no Brasil, como não existia aquele sentimento de ser brasileiro ainda, porque as regiões eram muito isoladas, você não tinha uma comunicação, o Brasil era uma colônia que não tinha imprensa, que não tinha informação, as pessoas iam muito isoladas de uma região da outra, não foi um líder para conseguir separar, não foi uma revolta para separar o Brasil de Portugal da maneira como que contam. Foi uma revolta lutando por mais liberdade para que realmente tivessem autonomia em relação a Portugal. Mas foi uma revolta importante. Teve a Conjuração Baiana também, em 1798, onde vai ter também os negros escravos de Salvador, Bahia, que também vão se revoltar frente à exploração e aos problemas que eles vivem lá. Então, pessoal, olha quantas revoltas que teve no Brasil colônia, né? Revolta de Beckman no Maranhão, Mascate em Pernambuco, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais. Depois teve também o conflito em Vila Rica também, em 1720, por conta da exploração do ouro. Lá na frente, Tiradentes, Conjuração Baiana. Então, o que nós temos que saber aqui, pessoal, é que o ouro, ele provocou fortes mudanças no Brasil colônia. Com a descoberta do ouro, foi muita gente para o interior do Brasil. E com isso eles passaram da linha do Tratado de Tordesilhas. Vocês viram no mapa que eu coloquei ali como é que era o Brasil antes,
como é que era o Brasil antes, né, de acabar o Tratado de Tordesilhas. O Brasil era menos da metade do que é hoje. Quando eles vão para o interior, atrás do ouro e de outras riquezas, ocupam Mato Grosso, Goiás, Amazonas, o Brasil passa a ser do tamanho que é hoje praticamente. Ou seja, o Brasil, que era menos da metade do que é hoje, vai se tornar um país imenso como ele é, porque os brasileiros começaram a ocupar aquele território e a Espanha acabou cedendo para Portugal. Então, pessoal, vocês vão fazer a atividade que está no sistema, vocês vão responder em forma de texto, mínimo 10 linhas, vão criar um título e vão enviar, vão escrever no caderno. Essa atividade é para escrever no caderno. As duas primeiras é para me enviar no sistema. Tem até dia primeiro. Essa atividade de hoje vocês vão fazer no caderno, tá bom? A de hoje é para fazer no caderno em forma de texto. Quando a gente voltar, eu vou olhar o que vocês fizeram. Espero que essa explicação sobre o ouro no Brasil tenha ajudado vocês.